Vamos então para a parte bonita da história, irmão Gabriel. Como foi o seu encontro com Jesus? E como foi esse processo de libertação das forças do mal? Antes mesmo, eu lembro-me de uma das missões que deixou-me perturbado, apesar de que foi na Índia. Fomos na Índia, num espaço específico da Índia. Lá na Bíblia, lá no livro específico em que lugar onde nós estávamos. Acho que essa foi uma das missões em que eu acompanhei, que houve uma reviravolta a partir da minha própria consciência, mas acho que não foi por mim mesmo. Acho que havia um poder supernatural, superior dentro da minha consciência. Enquanto eu contemplava aquele massacre, sacrifício de pessoas, muitas pessoas a serem sacrificadas, mas muitas pessoas. Eu vi inúmeras pessoas. Eu estou a falar pessoas normais que foram sacrificados a um Deus insaciável. Eu estava lá. Eu acompanhei aquela cena. Foi algo desumano. É mesmo algo desumano. Mas quem impediria aquilo? Foi pela primeira vez em que eu senti algo sobrenatural. Remorso. Que eu nunca senti. Comecei a ter. Por que a morte de tantas pessoas? Mas tantas pessoas a um Deus insatisfeito? Porque cada vez ele dizia mais e mais. De uma forma detalhada, você pode encontrar isso no livro. E o espaço em que eu falo. Foi neste momento que eu comecei a ter um sentimento. A partir daquele encontro, eu saí de lá da Índia, voltei à minha cidade, a minha cidade natal, nesse caso Angola, meu país. E depois, passando mais um tempo, recebi outra missão para ir para Cabinda. Cabinda é uma das províncias mais a norte de Angola. E lá, onde está uma tribo, que nós chamamos de Bacongos, é uma das províncias também muito tradicional, em que o feitiço, a magia negra é uma realidade como uma cultura lá também nesta província. Para quem é angolano e para quem é os vizinhos do Congo, meus irmãos, quando está a referir disso, eles testemunham disso. E eu sou Bacongo, e os Bacongo são conhecidos no meu país, Angola, como os homens da magia, os homens da feitiçaria. É assim que nós somos chamados. Mas, quando eu fui para essa província chamada Cabinda, com uma missão específica, era para... Irmão Gabriel, só um detalhe, não precisa entrar em detalhes, mas o que eram essas missões para as quais você era enviado? Muito bem, eu especifico lá no livro até está lá mesmo que tipo de missão é essa, mas está referindo, era para destruir alguns missionários que estavam lá, acampados. Se opor à obra de Deus, né? Certeza. Era uma questão de destruir os missionários que foram enviados para a cabina que estavam lá. Porque para o reino das trevas, o missionário consagrado é uma ameaça para uma nação, é uma ameaça para uma comunidade, é uma ameaça para uma província. Porque ele vai trazer luz enquanto tem trevas. Então era para matar essas pessoas. Só que eu fui transportado pelos anjos. Quase ao chegarmos lá, a casa toda estava iluminada e quem estava por cima a controlar esta casa era um ser extraordinário, ao qual eu nunca tinha visto antes. Eu já tinha encontro, conforme está no livro, eu já tinha encontro com os anjos, cresci com os anjos. Anjos maus? Dos anjos maus, tive encontro com o próprio Lúcifer, mas algo sobrenatural, um ser que nunca vi antes e diferente entre todas as criaturas. Eu podia ver anjos caídos, anjos não caídos, as suas estruturas e como eles são, mas este ser era um ser de luz, ele emitia luz própria, mas na verdade não era como um anjo. E este mesmo ser disse para mim e os anjos que estavam a acompanhar-me, que estavam a levar-me, a transportar-me: não as toques. Estas são as minhas joias preciosas. Amém. E nós regressamos.
não as tocamos nem chegamos tão próximo porque tivemos que regressar. Aquele ser, aquela voz marcou-me. A voz ficou gravada e a imagem ficou gravada na memória do longo prazo. Eu ficava a pensar, quem é aquele ser? Ele não é um ser humano normal, ele não é um anjo, mas quem é aquele? Perguntava aos meus anjos da guarda que andavam sempre ao meu redor, eles não queriam me satisfazer, simplesmente diziam que aquele é o nosso maior inimigo. Nosso maior inimigo, quem? Vinha em mente, o maior inimigo nosso é Jesus. Um tal chamado Jesus, um tal chamado Cristo, o homem da cruz, o cara lá de cima, o homem do céu. É ele o nosso maior inimigo, então é aquele. Como que ele, nosso maior inimigo, não é como nós, não é como... É alguém diferente. Ali aparece um missionário que começou a falar de mim, chamado Bem-vindo Hilário Ventura. O Bem-vindo Hilário Ventura, até agora, neste momento que estou a falar, ele é adventista do sétimo dia em Angola. Na época era da igreja adventista do sétimo dia, Sambizanga. Como ele, antes de ir para a sua casa, ele passava na nossa rua, ao sair da cidade, passava na nossa rua, e nessa época eu estava na loja do meu irmão mais velho, chamado Adão. Ele passou minha primeira vez lá e falou de um homem, de um tal chamado Jesus. Ele dizia que Jesus tinha poder para libertar as pessoas, não importa a sua história, não importa onde você estiver. Ele falava de um tal Jesus que tinha um poder, e ele falava como se fosse ele conhecesse a minha história, conhecesse quem eu era. Ele dizia os que estão lá nas trevas, os que estão lá naquele grupo satanista, ele falava como se fosse alguém que contou a ele a minha história. Foi a primeira vez, a segunda e a terceira vez, os anjos meus que me acompanhavam não estavam a gostar, porque eu fui ensinado a não entrar em contato com aqueles que são amigos da verdade, aqueles que andam na luz. Dentre eles, lá estava os adventistas do sétimo dia. Eu não estou a especificar, eu só estou a dizer aquilo que eu fui ensinado. Nós reproduzimos aquilo que fomos ensinados. Então, lá estava ele, e os anjos meus estavam nervosos. Ele queria que eu expulsasse ele, para que eu não ouvisse mais. A última vez que ele falou, lembro-me, falou-me de Jesus, e quando eu saí de lá, eu fui para casa começando a pensar nesse Jesus, se tinha o poder de libertar mesmo o ser humano no local em que eu estava, se ele tinha mesmo esse poder. Então comecei a meditar. Eu dizia para mim, se este Jesus a quem aquele homem falou tem o poder de libertar, que apareça a mim, eu quero entrar em contato com ele. Eu quero vê-lo pessoalmente, eu quero ouvir a sua voz e quero ver com meus próprios olhos, esse tal Jesus. Se é verdadeiro mesmo, então que apareça. No instante, eu estava deitado no meu leito, no meu quarto. Eu vi que a luz, o quarto ele já estava acesa, mas estava a se iluminar mais. Os anjos que estavam comigo pela primeira vez, desde a minha nascença até aquele momento, eles nunca, por um milésimo de segundo, me abandonavam. Mas foi a primeira vez que eles desapareceram, porque não podiam suportar a presença daquele que estava ali em frente. Eu fiquei paralisado. Lá no livro conto de uma forma mais detalhada. Eu fiquei paralisado. O processo que nós fazíamos com as pessoas, paralisar os membros do corpo, mas não mexer na mente, assim aconteceu comigo. Ele fez tudo isso para fazer lembrar que aí tinha um poder superior. Fiquei paralisado, meus olhos abertos não podiam piscar também. Ele apareceu um ser. E ele dizia, as primeiras palavras foram, tenha paz. Essas palavras que vinham da boca dele foi diretamente para mim. E houve uma mudança. As palavras só disse, tenha paz. O coração frio e escuro que tinha, foi como se foi retirado e colocar um coração cheio de paz pela primeira vez, desde a minha nascença até esta época. Até neste momento, estou a referir de 2008.
2008. Desde a minha nascença até aquele ano de 2008, isso é junho, e nós estamos aqui em junho. Pela primeira vez, eu comecei a ter o sentimento de paz. Paz como um dom. Paz como algo sobrenatural. Depois dali, ele começou a falar comigo. Eu comecei a fazer tantas perguntas dentro da minha consciência. E essas perguntas todas estão no livro. Você pode apreciar essas perguntas. E são importantes. Eu cresci para ser cético. Cresci com uma mente cética. Eles me ensinaram a questionar tudo. A não fazer nada sem questionar. Porque fazer questão é a forma de crescer. A melhor forma de crescer e aprender é fazer perguntas certas no momento certo. Para que você saiba. Então fiz tantas perguntas a esse ser que estava dentro de mim. Antes da sua resposta, ele disse-me: eu te criei para algo melhor. Eu te criei para algo melhor. Deus te criou para algo melhor. Eu posso repetir palavras para você também. Deus nos criou para algo melhor. Não para sermos escravos, mas Deus nos criou para um propósito. Começou a dizer, antes de responder as perguntas que eu fiz para ele: eu te criei para algo melhor. E eu apareci aqui porque você pediu. Jesus só vai aparecer a você quando você pedir que ele apareça. Ele é tão cortês. A sua forma extraordinária, eu descrevo como ele apareceu. Alguém tão extraordinária quanto aquele, tão cortês quanto aquele, eu nunca vi. Tão respeitoso, amoroso, sua aparência dele já me encantou. E a forma de falar ainda encantou-me ainda mais. Isso é que Deus quer para você também. Ele quer atrair você para si. Talvez essa é a tua vontade. Eu entreguei, depois de tanta conversa, eu descrevo lá no livro. Foi uma conversa longa. É uma conversa longa, mais de 2 horas. É uma conversa muito longa. Você pode encontrar isso no livro. Mesmo que está no livro, não. Acompanhe, leia isso no livro, vai encontrar essa história, o que é que nós falamos lá, o que é que Jesus falou para mim, o que é que eu falei para ele. Foi uma conversa. Esse foi o capítulo que mais me marcou, sem dúvida, né? Duas coisas assim que me chamaram a atenção. Primeira, você usou o livre-arbítrio, que nem o diabo pode arrancar do ser humano. Você pediu para Jesus se manifestar. É só o que Deus muitas vezes espera, né? Que nós abramos uma brechinha para ele. E segundo, a frase que ele disse para você, que ela ecoa, né? Eu não te criei para isso, né? Eu não criei você para isso, eu criei você para algo muito melhor, algo muito maior. Não importa, como disse o Gabriel, né? Não importa o caminho que você esteja trilhando neste momento, meu querido, minha querida, saiba disso, lembre-se disso, Deus criou você para algo muito melhor, muito maior. Dá tempo de voltar, dá tempo de viver com Jesus. E uma coisa, né, Gabriel, você disse que sentiu paz, quer dizer que mesmo tendo sido criado para ser um príncipe das trevas, você nunca tinha sabido o que era paz, né? Eu convivi com pessoas, está a referir multimilionário, pessoas que têm dinheiro, eu convivi com eles, e até agora conheço muitos que têm tudo. Eu conto lá na experiência, está lá no livro, que eles são tratados simplesmente como isca. Eu vivi esta realidade. Eu posso aparentar diante das pessoas que têm tudo, mas isso é para chamar a atenção das pessoas, para que eu me torne como isca. E eles sonham em viver a vida que estou a viver, mas eles não sabem que a vida que estou a viver é uma vida de miséria. Talvez você é cantor famoso internacional, talvez você é um pregador internacional, talvez você é um empresário internacional, e talvez você fez pacto para ter o que você tem agora, e não consegue ter paz porque você vendeu a tua alma ao diabo. Você vendeu a tua alma aos espíritos, com a intenção de ter paz, mas ao contrário, eles tiram a paz. Isto é uma realidade, é um facto. A procura do sentido da vida, a procura das melhores condições da vida, muitos vendem as suas almas. Eu conto isso no livro, daquilo que eu testemunhei, não estou a falar de pessoas, daquilo que eu testemunhei com meus próprios olhos e com meus próprios ouvidos vi. Isso está lá descrito,
Talvez você é um destes. Acompanhe, leia o livro. E Deus vai te dar a oportunidade de você fazer a tua escolha também. Satanás não obriga ninguém. Todos os satanistas que estão a ouvir isso, e todos aqueles que uma vez estavam lá, mas Deus também os libertou, testemunham isso. Satanás não obriga a ninguém enquanto você ainda estás como um agente passivo e não ativo de Satanás. Eu descrevo agentes passivos e agentes ativos de Lúcifer, de Satanás e os seus demônios. Agentes passivos são aquelas pessoas que servem a Satanás de forma involuntária, de forma sobrenatural, de forma natural. Como nascemos com uma inclinação carnal, pronto para o mal, então esse tipo de pessoas servem. Mas antes de você ser um ativo, eles mesmos também te avisam. Mas entrar num caminho sem saída, você quer entrar? Satanás obedece, Satanás e todos os seus demônios obedecem à regra do grande conflito. Eles não obrigam ninguém. Mas talvez você foste e você precisa sair. O mesmo Deus. Já recebi ligações internacionais de pessoas que fazem parte disso. Gabriel, como é que você saiu? Gabriel, é impossível sair nessa sociedade. Como é que você saiu? Me orienta como é que você disse. Não, eu não saí. Todo mundo sabe que nessa sociedade ninguém sai vivo. Foi Jesus que me tirou. Foi Jesus que me livrou deste grupo, dessa sociedade. Amém. Este Jesus pode libertar você. Você não precisa temer. Você só precisa crer. Jesus vai aparecer como apareceu a mim. Ele tem essa capacidade. Ele só não pode aparecer porque você não está a pedir. Ele vai aparecer se você pedir. Ele vai aparecer se você clamar. Dizer, Senhor, ajuda-me. Senhor, preciso de ti. Ele vai aparecer como eu pedi. E ele me apareceu. Amém. Isto é um facto. Isto é uma realidade na minha vida. Experimente e você verá.